A narrativa bíblica nos apresenta um drama familiar com consequências devastadoras. Caim, o agricultor, e Abel, o pastor, oferecem sacrifícios a Deus. A oferta de Abel é aceita, enquanto a de Caim é rejeitada. Este momento é o catalisador de tudo o que se segue. Não se trata apenas de uma oferenda recusada, mas de uma profunda invalidação pessoal que aciona gatilhos psicológicos poderosos, transformando um simples ato de devoção em uma crise de identidade e valor próprio. Este cenário é um exemplo clássico da teoria da comparação social, proposta por Leon Festinger. A teoria postula que os indivíduos determinam seu próprio valor social e pessoal com base em como se comparam aos outros. Caim, ao se comparar com Abel, conclui que é inferior. A aceitação de Abel se torna, em sua mente, a prova irrefutável de sua própria inadequação, gerando um sentimento de injustiça e uma ferida narcísica. A resposta comportamental de Caim é imediata e visceral. Seu semblante descaiu. Esta é uma descrição precisa da manifestação física da angústia psicológica. Em termos modernos, veríamos uma linguagem corporal fechada, um olhar baixo e uma expressão de raiva contida. Ele não verbaliza sua dor, mas a internaliza, permitindo que ela comece a se transformar em um ressentimento tóxico que corrói sua percepção da realidade e de seu próprio irmão. A neurociência moderna nos ajuda a entender a intensidade dessa experiência. Estudos de imagem cerebral mostram que a rejeição social ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física, como o córtex cingulado anterior. Para Caim, a rejeição de sua oferta não foi uma simples crítica, foi um ataque doloroso ao seu senso de eu. Esta dor, quando não processada, busca um alvo externo para ser descarregada, e, infelizmente, o alvo mais próximo era Abel. A partir deste ponto, a emoção bruta começa a se solidificar em um plano. Este processo de internalização da dor e da inveja é um caminho perigoso, que pode levar a consequências trágicas se não for interrompido. Se você se interessa por análises profundas que unem histórias antigas e ciência moderna, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. A forma como Caim lida com essa dor inicial define todo o seu destino. A dor inicial da rejeição, deixada sem tratamento, não desaparece sozinha. Ela se aprofunda através de um processo que a psicologia chama de ruminação. Após o incidente, a Bíblia não descreve um confronto imediato. Em vez disso, há um silêncio que sugere um período de incubação emocional. Caim não buscou entendimento ou reconciliação. Ele se retirou para dentro de sua própria mente, repetindo incessantemente a cena da humilhação, alimentando sua raiva e seu sentimento de vitimização. Ruminação é o ato de focar obsessivamente em sintomas de angústia e em suas possíveis causas e consequências, em oposição a focar em soluções. É como tocar a mesma música triste repetidamente, aprofundando o sulco da dor a cada repetição. Este padrão de pensamento é um forte preditor de depressão e, crucialmente no caso de Caim, de agressão. A cada ciclo de ruminação, a injustiça percebida se tornava maior e a imagem de Abel se distorcia. O comportamento subsequente de Caim revela premeditação, um resultado direto dessa ruminação. O convite, vamos ao campo, não foi um impulso espontâneo de raiva. Foi um plano calculado, nascido de dias ou semanas, remoendo o ressentimento. O campo, um lugar isolado, foi o cenário escolhido para executar uma decisão que já havia sido tomada e reforçada em sua mente. A ruminação transformou um sentimento em uma intenção e, finalmente, em uma ação planejada. Do ponto de vista neurológico, a ruminação crônica fortalece as vias neurais associadas a emoções negativas, como a raiva e o medo, enquanto enfraquece a atividade do córtex pré-frontal, a área responsável pelo controle de impulsos e pelo raciocínio lógico.
Essencialmente, Caim treinou seu cérebro para reagir com hostilidade. Sua capacidade de pensar racionalmente e de sentir empatia foi progressivamente sequestrada por uma tempestade emocional interna que ele mesmo cultivou. Este processo de escalada interna o levou a um ponto de não retorno, onde a presença de seu irmão não era mais vista como a de um familiar, mas como a fonte constante e insuportável de sua dor. A conexão fraterna estava se rompendo, sendo substituída por uma lógica distorcida, onde a eliminação da fonte do sofrimento parecia ser a única solução viável. Este colapso da empatia é o passo final antes do ato irreparável. Para que um ser humano cometa um ato de violência tão extremo contra outro, especialmente um irmão, um mecanismo psicológico sombrio geralmente precisa ser ativado: a desumanização. No estado mental de Caim, Abel deixou de ser seu irmão, uma pessoa com sentimentos, esperanças e medos. Ele se tornou um objeto, um símbolo de sua própria falha e da injustiça que sentia. A humanidade de Abel foi eclipsada pela magnitude do ressentimento de Caim. A desumanização é o processo de negar qualidades humanas a outras pessoas, tornando-as mais fáceis de serem maltratadas ou eliminadas. É uma ferramenta psicológica que suspende a moralidade. Ao reduzir Abel a uma mera representação de seu sofrimento, Caim conseguiu contornar a barreira empática natural que nos impede de causar dano a outros. Ele não estava matando seu irmão. Em sua mente distorcida, estava destruindo a fonte de sua agonia. O ato em si, ocorrido no isolamento do campo, é a manifestação final dessa quebra de vínculo. A violência torna-se possível quando a vítima não é mais percebida como um nós, mas como um outro ou um isso. A análise da psicologia de Caim nos mostra que essa transformação não foi súbita. Foi o resultado cumulativo da comparação social, da ruminação e da raiva não resolvida que erodiram completamente sua capacidade de se conectar com a humanidade de Abel. Cientificamente, a empatia está ligada a regiões cerebrais, como o córtex pré-frontal e a ínsula. Emoções intensas e crônicas, como a raiva cultivada por Caim, podem suprimir a atividade nessas áreas. É como se o circuito da compaixão fosse desligado pela sobrecarga do circuito da ameaça e da raiva. Sem a capacidade de sentir o que o outro sente, o caminho para a violência fica perigosamente desobstruído e a moralidade se torna relativa. Após o ato, a completa falta de remorso imediato de Caim é chocante. A sua resposta a Deus, "Sou eu o guardador do meu irmão?", não é apenas uma mentira, mas a prova final de seu distanciamento psicológico. Ele se recusa a aceitar a responsabilidade porque, em seu estado desumanizado, a vida que ele tirou já havia perdido seu valor. Esta negação abre a porta para o próximo estágio de seu tormento psicológico: a culpa. A famosa resposta de Caim, "Sou eu o guardador do meu irmão?", é um exemplo clássico do mecanismo de defesa da negação. Confrontado com a verdade de seu ato, sua psique se recusa a aceitá-lo. A negação serve como um amortecedor temporário contra a culpa esmagadora e a realidade de que ele cometeu um fratricídio. É uma tentativa de reescrever a realidade para proteger seu ego da aniquilação, mas é uma defesa frágil e insustentável. Este comportamento pode ser explicado pela teoria da dissonância cognitiva. Caim enfrenta um conflito mental insuportável entre sua ação, ter assassinado seu irmão, e sua crença fundamental sobre si mesmo, ser uma pessoa, um irmão. Para reduzir essa dissonância, ele tenta trivializar o ato e negar sua responsabilidade. É mais fácil alterar sua percepção da realidade do que confrontar a monstruosidade de sua ação, pois isso destruiria completamente sua autoimagem.
A consequência divina, ser um fugitivo e errante sobre a terra, pode ser interpretada não apenas como uma punição externa, mas como uma manifestação psicológica de sua culpa. Internamente, Caim está em fuga de si mesmo. Ele se torna um errante em sua própria mente, incapaz de encontrar paz ou um lugar de pertencimento, porque o lar que ele destruiu foi o vínculo com seu irmão. A alienação social reflete sua profunda autoalienação. A marca de Caim, que o protege de ser morto, também pode ser vista como uma metáfora para a cicatriz psicológica indelével do trauma e da culpa. Ele é forçado a viver com o que fez. Esta marca o isola, tornando-o um pária. Psicologicamente, a culpa não resolvida pode se manifestar como paranoia, ansiedade crônica e um sentimento de que se é perpetuamente observado e julgado, o que o impede de formar novas conexões saudáveis. Este estado de tormento perpétuo ilustra que as consequências psicológicas de atos imorais são muitas vezes uma prisão autoimposta. A negação inicial inevitavelmente cede lugar a uma realidade inescapável, e a ausência de reparação ou auto-perdão leva a um sofrimento prolongado. Compreender este ciclo é fundamental para perceber a importância de enfrentar nossas próprias sombras, em vez de fugir delas. Ao final, quando analisamos a psicologia de Caim, o que a ciência moderna diz sobre o primeiro assassino é que ele foi vítima de uma cascata de falhas na regulação emocional. Sua história é um estudo de caso atemporal sobre como emoções universais como inveja, raiva e sentimento de injustiça, quando não gerenciadas, podem levar aos resultados mais sombrios. A tragédia de Caim não estava na emoção inicial, mas na sua incapacidade de processá-la de forma construtiva. A psicologia moderna oferece estratégias que poderiam ter mudado o curso dessa história. Técnicas de reavaliação cognitiva, por exemplo, poderiam ter ajudado Caim a reformular a situação. Em vez de ver a rejeição como uma prova de sua inferioridade, ele poderia tê-la visto como uma oportunidade para aprender ou melhorar. A prática de mindfulness o teria ajudado a observar sua raiva sem ser consumido por ela, criando um espaço entre o sentimento e a ação. É crucial entender que desenvolver essas habilidades é um processo realista que exige esforço e tempo. A inteligência emocional não é um interruptor que se liga. Envolve a prática diária de reconhecer, nomear e compreender as próprias emoções. O primeiro passo para Caim teria sido admitir para si mesmo: estou sentindo inveja e dor. Apenas ao reconhecer a emoção, ele poderia começar a escolher uma resposta diferente da violência. Devemos também reconhecer as limitações do autoaperfeiçoamento. Quando a ruminação se torna obsessiva, quando a raiva parece incontrolável ou quando os sentimentos de injustiça dominam a vida de alguém, é fundamental procurar ajuda profissional. Um psicólogo ou terapeuta pode fornecer as ferramentas e o suporte necessários para navegar por essas emoções complexas com segurança. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas de coragem e autoconsciência. A história de Caim nos serve como um poderoso lembrete da importância da saúde mental e da regulação emocional. O que você acha que poderia ter evitado essa tragédia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam participar desta conversa importante sobre a natureza humana. Sua interação nos ajuda a continuar criando conteúdo que explora as profundezas da mente e da história.